Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é preocupante. O orçamento que foi aprovado na semana passada está deixando aí um cenário duvidoso, tenso. O orçamento pode tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Essa é a avaliação de vários técnicos. Você vai entender toda essa situação. A avaliação tem como base o orçamento aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, marcado por manobras contábeis para subestimar despesas obrigatórias e aumentar emendas parlamentares e que depende agora de sanção do presidente Bolsonaro. E isso pode provocar o que provocou com a ex-presidente Dilma Rousseff, aquelas pedaladas fiscais. Você vai entender tudo isso a partir de agora. Tem mais. Vocês lembram das férias que o presidente Jair Bolsonaro entrou? Tá lembrado? Ele tinha entrado de férias no ano passado? Pois é, o governador, esse que você está vendo aqui, o Wellington Dias, governador do Piauí, ele disse que o presidente negligenciou a população quando cortou o auxílio no final do ano passado. E disse mais, ele falou que fome não tira férias. Fome não tira férias. Ele usou essa frase justamente para poder criticar as férias que o presidente Jair Bolsonaro tomou, entrou de férias no ano passado. É uma coisa que está acontecendo uma atrás da outra. Bem, é o seguinte, primeiro essa questão, 2022 teremos eleições, mas o que nesse cenário que está apresentando são várias dúvidas e mais um problema, mais uma dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro. É o seguinte, auxiliares do presidente veem justamente aí o risco dele ser impedido de disputar a reeleição caso as contas desse ano do governo sejam reprovadas no TCU, que é o Tribunal de Contas da União. A avaliação tem como base o orçamento aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, que foi marcado por manobras contábeis para subestimar despesas obrigatórias e aumentar emendas parlamentares e que depende agora da sanção do presidente. A Lei Complementar 64, de 1990, diz que aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, se acontecer isso, ficam inelegíveis para as eleições que se realizarem nos próximos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Ainda pelas regras vigentes, uma decisão contrária do Tribunal de Contas da União tem de ser avaliada depois pelo próprio Congresso. E aí é que está esse cenário de dúvidas. Até o próprio ministro Paulo Guedes também está muito preocupado e já está recomendando que o presidente não sancione, não aprove. Esse temor tem travado as negociações entre Palácio do Planalto, Senado e Câmara dos Deputados Federais para solucionar o impasse em torno da sanção da lei orçamentária e corte de parte dos 31 bilhões extras em emendas parlamentares que o relator Márcio Bittar incluiu na lei. Bem, segundo o jornal Estado de São Paulo, foi feita uma apuração e há entendimento político de que o Márcio Bittar precisaria aumentar em mais 5 bilhões o corte de emendas, além dos 10 bilhões de reais que já assinou em ofício encaminhado ao Planalto na quarta-feira. Se isso for feito, ficaria limitado em 16,5 bilhões de reais o valor a mais de emendas que o governo Bolsonaro aceitou acomodar no orçamento desse ano, como contrapartida à aprovação da proposta de emenda constitucional PEC do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não deve se opor à recomposição do acordo inicial, segundo fontes que participam dessas negociações. E aí é que está a questão. Será que até os servidores aposentados e pensionistas federais podem correr o risco de receber os seus valores, seus salários, suas aposentadorias? É como se passasse a régua no limite, não pode gastar mais do que isso. E os valores de servidores, de aposentadorias e pensões
é mais do que isso. Você está entendendo? Para traduzir no português bem claro, é como se aqueles 44 bilhões de reais de teto fosse o limite para não passar daquilo. Só que quando você junta tudo, passa dos 44 bilhões. Para você entender a situação que estamos acompanhando agora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que corre o risco muito grande do Tribunal de Contas da União rejeitar as contas do governo federal nesse momento. Vai depender sim de uma decisão política, vai depender de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Aí se ele vetar, se não assinar, aí pode pegar uma briga com os demais parlamentares no Congresso. É um cenário caótico, um cenário delicado, difícil nesse momento que o presidente Jair Bolsonaro está enfrentando. Lembra que ele tinha aprovado o auxílio emergencial no ano passado, pagou aquelas 9 parcelas, agora mais 4 parcelas com valores menores de 150, 250 e 375 reais. Tem outra ação rolando aí para voltar os 600 reais. Ninguém sabe se a justiça vai dar causa de ganho, se vai vencer nessa luta, se o Supremo também vai querer resolver essa questão dos valores de 600 reais. A própria deputada Fegali entrou com uma ação no Supremo e várias emendas. São várias emendas são pedidos. Vários parlamentares estão pedindo a volta dos 600 reais e tudo isso é mais dinheiro, é mais liberação que tem que mexer, ou seja, mexer em mais dinheiro e aí vai passar desse teto. É um problema que o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, está enfrentando agora. Por outro lado, se o presidente não sancionar, ou seja, se vetar, se não quiser assinar, e aí vai rolar, aquele embate com os parlamentares que esperam que o presidente aprove, sancione. É uma situação difícil. Isso pode rolar pedaladas fiscais e nesse momento, lógico, vários técnicos estão avaliando qual a melhor saída. Esse orçamento pode tornar o presidente Bolsonaro inelegível, segundo técnicos que estão avaliando o caso. Para a gente encerrar esse vídeo de hoje, esse governador que você está vendo aqui, o Ayrton Dias, que é o governador do Piauí, ele criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, portanto ontem, dia 1º. Ele ironizou dizendo que a fome não tira férias, em uma clara alusão aos gastos do presidente com as férias que ele tirou no final do ano passado. E aí ele disse, abre aspas, a pandemia acabou? Claro que não, aliás, piorou. Vejam, o governo federal em 2020 pagava 600 reais do auxílio emergencial para proteger os mais pobres. Que maravilha! Logo depois, passou a régua, baixou aí para 300. Mas em dezembro parou de pagar? Disse Dias. Se a pandemia prosseguiu, claro que a fome chegou. A fome não tira férias. A fome não estava de férias em janeiro, fevereiro nem março. As pessoas não só ficaram com fome, como também sem dinheiro para comprar remédios, necessidades básicas, seguiu. Assim como parou o auxílio emergencial, parou também o apoio a micro e pequenos empreendedores, autônomos, artistas, esportistas, enfim, ainda a necessidade desse atendimento. É isso que defendemos como fazem outros países, completou ele. O governador ironizou o presidente, ironizou muito, e aí, depois que ironizou o presidente, logo depois que o presidente Bolsonaro disse que os brasileiros estavam passando fome, em uma coletiva, Bolsonaro defendeu o fim dos fechamentos dos estados para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar nesse momento. É outro moído, é outro problema, porque o Ayrton Dias, governador do Piauí, junto com mais 15 vereadores, estão pressionando que o governo volte aos 600 reais. Vários parlamentares querem a volta de 600 reais, mas aí entra a questão, de onde vai tirar esse dinheiro se aprovaram esse limite de gastos, que é o teto de 44 bilhões. Se o presidente resolver assinar essa documentação que está sendo pedida agora, aliás, esses valores desse orçamento, ele pode correr um sério risco de entrar no crime de pedaladas fiscais, ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Dilma Rousseff. Qual é a sua opinião sobre isso, hein? Tem um ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele não sancionar, vai pegar uma briga grande com o Congresso. O Congresso espera que ele aprove. Se ele assinar, ele corre o risco de ficar inelegível. E agora o governador criticando ele, dizendo que a fome não espera. Justamente a alusão às férias que ele entrou ano passado. Segundo o governador, ele não era para ter entrado de férias, era para estar
era para ter continuado o seu trabalho e entrava de férias de outro período, porque janeiro, fevereiro e março essas pessoas simplesmente passaram fome, passaram 3 meses sem auxílio emergencial, enfim. Eu não vou falar mais nada, vou deixar com você para você dar a sua opinião, tá? O que é que você acha de tudo isso, hein? Uma situação difícil, delicada do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Inclusive Lula já está se apresentando como candidato, inclusive em uma live teve aí aproximadamente 275 mil pessoas assistindo, enquanto o presidente na sua live semanal tinha aproximadamente 18 mil assistindo, diferença de 18 vezes. 18 vezes. O cenário político do Brasil está sendo alterado, hein? Qual a sua opinião? Fala aqui o que é que você acha de tudo isso, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. E aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo aí do seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quem está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. Abraço pessoal, dá a tua opinião sobre isso. Que situação, hein? Do presidente Jair Bolsonaro, do governo, nesse cenário difícil. Rapaz, está difícil a situação. Opina, o que é que você acha de tudo isso? Até a próxima, tchau, tchau.